Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje quase concluindo a matéria escatologia. Estamos na penúltima aula dessa matéria, a aula de número 14, e eu espero que você esteja aí com grande expectativa no seu coração, porque quanto mais se aproximam as aulas, quanto mais se adiantam as aulas, mais revelações chegam, mais informações tremendas chegam daquilo que vai acontecer, das coisas que vão acontecer. Como você aprendeu na primeira aula dessa matéria, escatologia significa o estudo das últimas coisas que vão acontecer com o mundo e com a humanidade antes do estado eterno. Então nós estamos seguindo passo a passo os eventos finais. Nós já falamos do arrebatamento da igreja, já falamos do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, do período da ira de Deus, da volta de Jesus Cristo à Terra, a organização que ele irá proporcionar para estabelecer o seu reino nessa terra, e estamos, nesse exato momento, falando sobre o reino de Cristo nessa terra, que vai durar 1000 anos, por isso chamamos de milênio. Entendendo que o reino de Cristo ele é eterno, mas durará 1000 anos nessa terra e toda a eternidade no novo céu e na nova terra, tá bom? Então estamos falando sobre esse reino glorioso, o qual Jesus e a igreja, nós estaremos governando sobre as pessoas de corpo mortal. Não só nós, também os santos do Velho Testamento, e aqueles que vão se converter no período da ira de Deus e que vão morrer por não negar Jesus. Todos nós com corpos glorificados, reinando sobre as pessoas que vão ser salvas no período da tribulação e que vão conseguir sobreviver. Elas vão entrar no milênio com corpo mortal, porém muito mais fortalecido do que o nosso hoje em dia, a ponto de que só vai morrer quem pecar consciente contra o Senhor. Quem não vai viver durante os 1000 anos com esse corpo mortal, um corpo melhorado. Essas pessoas vão gerar filhos e depois vão gerar outros, os filhos vão gerar filhos e por aí vai, e a terra será repovoada e por 1000 anos os glorificados governarão sobre os mortais. Nós vimos que nesse período Deus irá cumprir 3 grandes promessas que ele fez à nação de Israel. Ele irá cumprir para o remanescente judeu fiel a ele, que é a posse da terra de Canaã, a nova e eterna aliança no sangue de Cristo, e o rei da linhagem de Davi, o Messias da linhagem de Davi reinando sobre eles, que é Jesus Cristo. Então essas 3 promessas se cumprirão no período do milênio para a nação de Israel. Começamos a falar sobre as bênçãos também, Algumas bênçãos que os mortais fiéis ao Senhor irão desfrutar. Vimos a bênção do novo nascimento, porque as pessoas que vão nascer fisicamente durante o milênio, elas vão precisar entender a mensagem da salvação, a pregação do plano da salvação, e elas vão precisar receber Jesus. E aquelas que receberem a Cristo vão nascer de novo. Então será uma bênção para os mortais fiéis a Deus do período do milênio. E outra bênção que nós vimos na aula anterior é a bênção do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas. A igreja não precisará mais de oração em línguas desde o dia do arrebatamento, porque estará perfeita, espírito, alma e corpo. Mas esse grupo de pessoas, judeus e gentios mortais, eles precisarão sim das línguas celestiais, porque eles estarão num processo de renovação da mente. Por isso que a bênção do batismo com o Espírito Santo
também estará disponível nesse período. E aí, a partir dessa aula, nós vamos estar falando de mais algumas bênçãos para os mortais do período do milênio e vamos falar sobre outros assuntos relacionados e vamos concluir o assunto do milênio na aula de hoje, se assim Deus nos permitir. E vamos falar sobre o fim do milênio, o que vai acontecer no fim do milênio, e iniciaremos o assunto do juízo final, tá? E na última aula a gente conclui, se Deus assim permitir, o juízo final e falaremos sobre a eternidade dos justos. Então faltam 2 aulas, ainda temos muito conteúdo pela frente, mas com certeza vai ser muito enriquecedor para a sua vida e para a minha, esses ensinamentos, essas informações. Feche seus olhos, vamos orar, curve sua cabeça. Antes de iniciar o conteúdo de hoje, gostaria de orar com você. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma aula abençoada. Peço que o Senhor me ajude mais uma vez como um instrumento do Senhor para transmitir a Tua palavra e abençoar aqueles irmãos e irmãs que estão desejosos assistindo esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo desça ao nível de cada um, cada uma e traga a revelação que precisamos. Que o Teu Espírito Santo me use nessa aula, nesse momento agora de gravação, que a edição dê tudo certo, que tudo que for feito para que o vídeo esteja pronto dê tudo certo e que esteja prontinho para que os alunos possam aprender e receber da Tua santa sabedoria. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito, estás fazendo e vais fazer em nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos continuar aqui na apostila. Outra bênção que estará disponível para os mortais fiéis ao Senhor será consolo da parte do Senhor, ou seja, conforto e alívio vindos de Deus. Deus proporcionando consolo, conforto, alívio para esse grupo de pessoas. E aí tem alguns textos. Eu quero ler Isaías capítulo 12. Você lê as outras referências depois, confere, tá certo? Seja como os crentes da cidade de Bereia que conferiam o que Paulo ensinava. Seja assim, irmão, em nome de Jesus, confira o que você tem ouvido. Então, Isaías capítulo 12, versículos 1 e 2. E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então, aqueles que entrarem no milênio, eles vão ter vindo do período da ira de Deus, vão ter sofrido a ira de Deus por um tempo, vão se arrepender e se converter ao Senhor. E ao entrar no milênio, eles serão consolados. Por quê? Porque eles verão que todo sofrimento passou e que agora eles só precisam permanecer fiéis a Deus para que assim eles possam viver, desfrutar de um reino de justiça, paz e alegria. Então isso virá alívio, virá conforto, virá consolo para essas pessoas. Outra bênção para eles será saúde física e mental. Isaías capítulo 35. Capítulo 35 de Isaías, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos, ou seja, os aleijados, saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, pessoas curadas, vindas da tribulação, curadas, restauradas e desfrutando de uma vida saudável, tá certo? E aí tem outras referências em Isaías, todas no profeta Isaías. Depois você confere. Outra bênção
grande longevidade, pois viverão por todo o milênio. Ou seja, os que forem fiéis ao Senhor vão viver, os que entrarem no início vão viver os 1000 anos. Aqueles que forem nascendo e recebendo Jesus quando chegar à consciência do bem e do mal e permanecendo fiéis a Deus também ficarão vivos até terminar os 1000 anos do reino de Cristo sobre a terra. Então será uma longevidade enorme. Em Isaías 65, versículo 20, diz que quem morrer no milênio só vai morrer a partir dos 100 anos. E só o pecador de 100 anos será amaldiçoado com a morte. Ou seja, aquele que se levantar contra o Senhor, aquele que se rebelar consciente contra a autoridade do Rei Jesus, a partir de 100 anos. Então dá a entender que ainda vai ser uma pessoa jovem com 100 anos. O envelhecimento vai ser demorado. Ainda em Isaías 65, verso 22, diz que o povo de Deus será como as árvores. Tem árvores que vivem centenas de anos. Então eles vão viver centenas de anos. É assim como eram os homens antes do dilúvio. Esses ainda mais, né? Porque o homem que viveu mais tempo antes do dilúvio foi Matusalém, com 969 anos. Aqueles que forem fiéis, que entrarem no milênio, vão passar 1000 anos vivos. Os que nascerem logo no primeiro ano do milênio e que forem crentes fiéis vão viver 1000 anos. Então vai se ultrapassar Matusalém, com certeza. Então será uma grande longevidade. Zacarias capítulo 8, versículo 4. Zacarias capítulo 8, versículo 4. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Então vão ser bem velhinhos mesmo, vão viver séculos. Aqueles que forem fiéis, né, dentre os mortais, viverão durante todo o período do milênio. Outra bênção: todas as necessidades supridas, ou seja, bênçãos materiais. E aí tem várias referências bíblicas. Eu quero ler Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versículos 13 e 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra ou o que planta alcançará o que cega, o que colhe. E o que pisa as uvas alcançará o que lança a semente das uvas. Ou seja, prosperidade, né? Alcance, grande abundância de colheitas. Enquanto planta já tem colheita para tirar. Então abundância, né? Bênçãos materiais. E aí ele diz, olha: e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Então, eles vão desfrutar de suprimento material. E aí tem outras referências também que falam sobre isso. Próximo slide. Algumas maldições para os judeus e gentios com corpos mortais que se rebelarão contra o Senhor Jesus. Então vai ter pessoas que vão nascer no período do milênio e que não vão querer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Muitas dessas pessoas, elas não vão se levantar contra o reino de Cristo. Elas vão permanecer neutras. Vai até parecer que elas são salvas, mas não são. Mas algumas vão se levantar contra. E aquelas que se levantar contra serão rapidamente julgadas. Por isso que a Bíblia fala que tanto Jesus como a igreja, nós vamos reinar sobre as nações com cetro de ferro e vamos esmagar os vasos como o oleiro faz. Ou seja, esse esmagar quer dizer que o juízo será rápido. E a igreja também executará juízo divino nesse período, como Jesus.
E por que o juízo será rápido? Porque, amados, o mundo vai ser maravilhoso. Diabo e Satanás presos. O sistema do mundo vai ser o sistema de Deus. Vai haver inclinação da carne? Vai, mas vai haver um ensino, um nível de glória e de ensinamento como nunca houve em toda a história da humanidade até esse momento do milênio. Então, as pessoas serão julgadas rapidamente, né? O juízo vai ser mais rápido, porque como tem um princípio divino, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então vamos ver aí algumas maldições que vão se manifestar para os judeus e gentios com corpos mortais que se rebelarão contra o Senhor Jesus. Falta de chuva em sua terra. Praticamente a sociedade ela vai ser agrícola, né? A economia vai se basear na plantação e na colheita no milênio, tá? Então praticamente todas as nações vão viver assim, seu estilo de economia vai ser esse. Plantação e colheita, subsistência, eles vão plantar para colher, não vai ter esse negócio de comércio, essas coisas, não, eles vão estar plantando, as terras serão boas para plantio, haverá colheita e eles vão se alimentar disso. Então basicamente vai ser essa a base da economia no milênio. Então imagina uma sociedade que depende praticamente quase que 100% da plantação e da colheita, falta de chuva. Imagina aí. Vai ser muito difícil para pessoas que vão ficar sem chuva sobre um tempo. E vai ser um juízo divino pela desobediência. Vamos ver aqui. Zacarias, capítulo 14. Capítulo 14, isso mesmo. Zacarias, capítulo 14, versículos 16 a 19. Diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, ou seja, as nações que restarem, né? Ou seja, os representantes das nações, os que foram convertidos, né? As nações vieram contra Jerusalém na tribulação, mas esses indivíduos não eram contra Israel, eles eram crentes no Senhor Jesus. Vão ser os que vão restar das nações, que vão estar no milênio. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, no milênio, vai ser dada a ordem para que todas as nações da terra venham uma vez ao ano a Jerusalém adorar Jesus face a face e celebrar a festa dos tabernáculos, porque justamente a festa dos tabernáculos aponta para o milênio. Então é a celebração do reino milenar. Uma vez por ano eles terão que ir, todos os povos da terra de corpo mortal terão que ir a Jerusalém adorar Jesus face a face e celebrar a festa dos tabernáculos. Isso vai ser uma ordem estabelecida no milênio para os mortais. Aí olha o que diz no verso 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos, a praga da falta de chuva. 19. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então ele deixa muito claro que aqueles que descumprirem essa ordem, haverá falta de chuva. Então isso será uma maldição vinda. Outra maldição vinda para os infiéis, morte física sem salvação eterna. Então Isaías 65, versículo 20. Isaías, capítulo 65, versículo 20.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, aquele que morre em seus pecados. Só vai ser morto quem pecar consciente. E como morre pecador, morre sem salvação eterna, certo? Isaías 60, versículo 12. Vamos ver aqui. Isaías 60, versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão ou morrerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Então o contexto mostra que as nações irão servir a nação de Israel, que os gentios vão servir os judeus. Israel será o líder dos povos, dentre os de corpo mortal. E ele está dizendo que os povos que não servirem a Israel perecerão, vão morrer, serão assolados, destruídos. Então fala de morte física. Jeremias 31, verso 29 e 30. Deixe-me ver aqui esse texto também. Jeremias, capítulo 31, versículos 29 e 30. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isso é uma figura de linguagem, um dito popular, para falar de que o pecado do pai, o filho sofria consequências. Hoje em dia acontece isso em alguns momentos, mas no milênio isso não vai acontecer de jeito nenhum. Versículo 30. Cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Ou seja, aquele que pecar, somente esse sofrerá o juízo e será morto. E morto sem salvação. Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. Nesta passagem de Apocalipse, vemos que a ressurreição dos justos com corpos imortais e glorificados será concluída antes do milênio. Ou seja, a ressurreição dos justos, ela vai acabar antes do milênio. Ela começou com Jesus há quase 2000 anos atrás. Haverão várias etapas, como você já aprendeu em aulas anteriores, e a ressurreição dos justos, ela encerra antes do milênio. Portanto, só vai morrer fisicamente neste tempo quem for pecador e rebelar-se consciente ao Senhor. Os justos permanecerão vivos. No fim do milênio, eles serão transformados. Não vão ressuscitar, porque não vão morrer, mas terão os seus corpos transformados, tá bom? Então esse texto aí, mostrando que a ressurreição dos justos termina antes do milênio, respalda que só vai morrer os pecadores que se rebelarem conscientes ao Senhor, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então vai ser um tempo sem igual na história da humanidade, né? Pessoas glorificadas exercendo posições de governo, governando sobre nações de corpo mortal. Tudo indica que os glorificados reinam na terra, mas moram no céu, na Jerusalém celestial. Vão ter esse acesso livre. Então vai ser um tempo sem igual, vai ser um tempo glorioso, né? E nesse reino milenar de Cristo, todos poderão adorar o Senhor em qualquer parte do mundo. Porém, haverá um lugar principal para a adoração a Jesus. E é o que a gente vai ver agora aí. Qual será o principal lugar de adoração? Um glorioso templo que existirá em Jerusalém. Então esse templo glorioso existirá em Jerusalém. Ezequiel capítulo 37, do versículo 26 ao 28, e capítulo 43, do versículo 4 ao 7. Eu quero ler Ezequiel 43, do versículo 4 até o 7. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa.
e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Então, quando ele fala para sempre aqui, a palavra sempre no hebraico, ela pode significar eternamente, mas também ela pode significar um longo período de tempo. Então, como esse é um texto profético do milênio, a tradução correta aqui seria: reinará sobre Israel do templo em Jerusalém por um longo período de tempo, que vão ser justamente 1000 anos. Então, Jesus estará nesse templo, onde ele vai reinar. Veja que fala do trono dele, e onde ele vai receber a adoração dos povos, porque é um templo, tá? Um lugar de adoração. Então, esse glorioso templo que existirá em Jerusalém será o principal lugar de adoração, de onde o Senhor Jesus receberá a adoração de todos os povos e os governará. Zacarias capítulo 8, versículos do 20 até o 22. Zacarias capítulo 8, do versículo 20 ao 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Então o Senhor estará em Jerusalém, no templo glorioso que existirá lá, e de lá ele vai receber a adoração dos povos, como também vai reinar sobre os povos. Tá bom? E aí tem outras traduções, né? Traduções não. Outras referências, outros versículos bíblicos aí na sua apostila. Tá bom? Então confira depois. Como serão os animais nesse período do milênio? Não serão carnívoros nem perigosos. Como a gente falou em aulas anteriores, o Senhor Jesus ele vai tirar a maldição da terra, e pelo fato dele tirar a maldição da terra, os animais, eles não serão nem perigosos nem carnívoros. Isaías capítulo 11, do versículo 6 ao 8. E morará o lobo com o cordeiro. Se fosse hoje, cordeiro, ó, patas para quem te quer, meu amigo. Ia dar uma carreira grande se visse um lobo. Mas no milênio, eles vão morar juntos. Morará o lobo com o cordeiro. E o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Então veja quantas informações gloriosas aqui, né? Animais carnívoros convivendo com animais que eles caçavam, vão andar juntos. O leão comendo palha como boi. A cobra não fazendo mal à criança. Então, assim será no milênio, por causa, né, da maldição que foi retirada, que será retirada quando Jesus descer. Então, os animais no milênio não serão carnívoros nem perigosos. Vamos aqui para o próximo slide. Haverá sacrifício de animais a Deus no período do milênio? Como havia no Velho Testamento, né? Os homens sacrificavam animais em sinal de adoração a Deus. Haverá isso no milênio? Sim. Isso mesmo, haverá sim sacrifício de animais no milênio. Vamos ver isso em Ezequiel,
capítulo 43, versículo 27. Ezequiel, capítulo 43, versículo 27. E cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor. Então o texto profético não só diz que vai ter sacrifício de animal, como diz que Deus vai se alegrar nesses sacrifícios. Ele vai se deleitar nos sacrifícios. Vamos aqui para o capítulo 45 de Ezequiel, do versículo 15 ao 17. E um cordeiro do rebanho de cada 200 da terra mais regada de Israel, para oferta de alimentos e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta para o príncipe em Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de alimentos e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado e a oferta de alimentos e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Versículo 22 a 25. E no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. E durante os 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias. E em sacrifício pelo pecado um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. Então ele usa medidas de sistema de medidas da época. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite. Então os sacrifícios de animais voltarão a acontecer no período do milênio. Aí você pode dizer, mas por que, pastor? Jesus não já morreu na cruz? O sacrifício dele não já foi o suficiente? Verdade, mas a gente vai estar explicando aqui por quê. Vamos ver aí. Primeiro, para a gente entender o que vai acontecer nos sacrifícios do milênio, nós precisamos compreender o propósito dos sacrifícios na lei. Entendendo o propósito dos sacrifícios de animais na lei, nós vamos compreender melhor por que haverá sacrifícios de animais no milênio. E aí na apostila diz: os sacrifícios do Velho Testamento tinham 2 funções. Os do Velho Testamento. Primeira função: cobrir a natureza pecaminosa do homem. Ou seja, havia uma ação no pecado. A natureza do pecado era coberta por meio do sacrifício de animal. Esse era um propósito no Velho Testamento. E o segundo propósito, ou a segunda função dos sacrifícios de animais no Velho Testamento era para servir de tipificação ou representação do sacrifício de Cristo, que iria acontecer no futuro. Então, tanto o sacrifício de animal cobria a natureza pecaminosa, como servia de forma tipológica, apontando uma tipologia, ou seja, uma representação do que iria acontecer com Jesus. Então, aqueles sacrifícios traziam instruções sobre o que Jesus iria realizar no futuro, por meio do seu sacrifício na cruz. Então eram esses os 2 propósitos dos sacrifícios de animais no Velho Testamento. Vamos para o próximo slide. Já os sacrifícios de animais que serão realizados no templo do milênio
serão apenas para tipificar o sacrifício de Jesus, já realizado, para tirar a natureza pecaminosa do homem. Hebreus 9, versículo 26 é muito claro nisso, que Jesus se sacrificou uma única vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 10 também explica isso. Então, os sacrifícios de animais não vai tratar literalmente com o pecado, mas vai trazer ensino do que Jesus fez. Provavelmente, irmãos, pelo fato de a terra não ter guerra, não ter violência, não ter injustiça, então os animais sendo mortos, sendo degolados, seu sangue vertido, vai ser algo muito mais chocante para aquela sociedade do que para a nossa sociedade de hoje. Porque eles não vão ter o hábito de ver violência, de ver morte, né? Então, eu creio que essa ilustração é para deixar fixo na mente daquelas pessoas que vão nascer no período do milênio sobre a seriedade que foi o sacrifício de Jesus. Os sacrifícios de animais no milênio irão apontar para o que Jesus fez morrendo na cruz. Então, eles vão estar mostrando que o Rei do mundo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo, um dia ele estava como homem, sendo humilhado, cuspido, crucificado e foi morto por nossos pecados. Então, os sacrifícios de animais vão tipificar o sacrifício de Jesus que já foi realizado. Tudo indica que trazendo um ensinamento para os mortais que ainda não vão ser convertidos e até os convertidos para eles se firmarem, lembrarem da importância do sacrifício de Jesus e permanecerem firmes no Senhor, tá? Então vou ler de novo aí. Já os sacrifícios de animais que serão realizados no templo do milênio serão apenas para tipificar o sacrifício de Jesus, já realizado para tirar a natureza pecaminosa do homem. Assim como a ceia do Senhor foi estabelecida por Jesus na dispensação da graça como um memorial do seu sacrifício, assim também no milênio os sacrifícios de animais servirão de constante memorial do perfeito sacrifício de Cristo. Então, hoje, na nova aliança e na dispensação da graça, quando nós ceamos, nós estamos nos recordando do sacrifício de Jesus que nos beneficiou. No milênio, os mortais terão algo para eles recordarem do sacrifício de Jesus, que não será a ceia do Senhor, mas sim os sacrifícios, as festas, nós lemos aqui no texto, as festas de luas novas, os sábados, tudo isso os mortais eles vão cumprir, mas entendendo que são símbolos do que Jesus fez. Diferente da igreja, que o Senhor confiou símbolos diferentes para a igreja, já mostrando que são dois povos distintos na profecia bíblica. A igreja não precisa guardar o sábado, a igreja não precisa sacrificar animais para lembrar do sacrifício de Jesus. A ceia já é um memorial para a gente lembrar o sacrifício dele. Já para os salvos de corpo mortal do milênio, serão os sacrifícios de animais, serão as festas, serão os sábados. Então, mostrando que são dois povos distintos. Igreja é igreja, judeu é judeu, gentil é gentil. E eu quero ler de novo essa parte aí, olha. Assim como a ceia do Senhor foi estabelecida por Jesus na dispensação da graça, como um memorial do seu sacrifício, assim também no milênio, os sacrifícios de animais servirão de constante memorial do perfeito sacrifício de Cristo. Então eles vão estar sempre recordando que o Rei do Universo foi morto, foi humilhado e sofreu bastante para trazer salvação do inferno. Amém? Observação. Estudaremos sobre a ceia estabelecida na dispensação da graça na matéria A Ceia do Senhor, que é a próxima matéria e é a última matéria do curso. Então a gente vai estar explicando detalhes sobre esse glorioso memorial que Deus estabeleceu para mim e para você, que é a ceia do Senhor. E aqui, amados,
nós encerramos a parte do milênio, tá bom? Então, para facilitar, né, um recurso visual para fixar mais essas informações, nós vamos novamente para o gráfico. Então, amados, aqui, né, no gráfico, nós vimos a parte do milênio, que é esse retângulo verde representado aqui, né? Vai ser logo após a vinda de Jesus, o período, né, que ele vai organizar o mundo, e aí em seguida terá esse glorioso reino dele sobre esse planeta Terra, por isso que é essa mesma linha que representa a Terra, o planeta Terra que nós vivemos. Então o reino de 1000 anos será aqui na Terra, não no céu como algumas pessoas, alguns irmãos ensinam. A Bíblia é muito clara em mostrar que é na Terra, tá certo? E olha aqui uma imagem ilustrativa, né? Pessoas colhendo, plantando, a base da economia, como eu falei no milênio, será da plantação e da colheita. Olha ali a menininha montada no leão, ó, tá vendo? Por quê? Porque os animais não serão mais carnívoros nem prejudiciais. E aí tá as referências, né? Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6, que fala do Senhor reinando por 1000 anos. E Zacarias capítulo 14, versículo 9, que diz que esse reino será na terra, porque diz lá que o Senhor será rei sobre toda a terra. E vão ser 1000 anos literais, irmãos, de Jesus Cristo governando essa terra, onde não vai ter guerra, onde não vai ter ódio. Haverão sim 2 grupos, imortais e mortais, porque aqui ainda vai ser uma dispensação para aqueles que escaparam do período da ira de Deus, salvos e vivos, e os seus descendentes. Eles vão ter corpo mortal e serão provada a sua fidelidade durante 1000 anos. Só que esse período de 1000 anos vai acabar e algo vai acontecer. E nós vamos falar agora na aula o que vai acontecer depois do reinado de 1000 anos de Cristo sobre essa terra. Capítulo 13. O fim do milênio. A rebelião final. Depois do milênio, Satanás e os demônios serão soltos do abismo, enganarão várias pessoas de corpos mortais, as que perderam a salvação e as pecadoras, ou seja, aquelas que nascerão fisicamente no milênio, mas não nascerão de novo. Esse grupo Satanás vai enganar. E junto com estas pessoas irão a Jerusalém para confrontar a Jesus e aos salvos. Pastor, isso vai acontecer ainda? Vai, está escrito em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então Satanás será solto e ainda vai conseguir arregimentar um grupo de pessoas para vir lutar contra Jesus Cristo. Vê para aí, irmão, que coisa. Pessoas que vão viver um reino de glória, de justiça, de paz e de alegria, ainda serão enganadas pelo diabo. Aqueles, digo de novo, os que perderam a salvação, porque não perseveraram na fidelidade ao Senhor. E claro, os mortais, tá? O pessoal de corpo mortal. Os glorificados não passam mais por isso não. Mas os de corpo mortal, os que perderam a salvação e aqueles que nunca nasceram de novo. Vão nascer fisicamente no período milenar, mas não vão ter a experiência do novo nascimento. Não vão se rebelar contra, vão ficar na deles, mas insatisfeitos com o reino. Vê para aí que coisa terrível. E quando Satanás for solto, então Satanás vai conseguir
incentivar essas pessoas e enganá-las para que elas achem que conseguirão vencer Jesus Cristo e Satanás estabelecer o seu reino de pecado sobre o mundo. Então ainda vai acontecer isso depois do milênio. Eu fico pensando, irmãos, se pessoas que vão ver Jesus face a face, governando de forma justa, pacífica, alegre esse mundo, um mundo onde a justiça vai prevalecer, onde a maldição vai ser tirada da natureza, por não considerarem os ensinamentos de Jesus, essas pessoas ainda vão ser enganadas pelo diabo. Eu fico imaginando aqueles que estão aqui na terra nos dias de hoje, que não abrem a Bíblia, que não leem as Escrituras, que não têm vida de oração, mas porque um dia receberam Jesus, acham que vão ficar firmes o tempo todo. Irmão, não brinca com o engano do diabo. Quando a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, é porque o desgraçado sabe mentir mesmo. Olha aí, irmãos, olha a prova que a gente esteja cheio da sabedoria de Deus. Porque sem a sabedoria de Deus, nós não somos páreo para a sabedoria do diabo, sabedoria maligna dele, que é quase 6.000 anos de experiência. Mas se a gente tiver a cada dia buscando a sabedoria do Deus eterno, aí sim conseguiremos vencer toda e qualquer ação e artimanha do desgraçado do diabo. Então essas pessoas, infelizmente, vão ser iludidas e vão se unir para vir guerrear contra Jesus e os salvos em Jerusalém. Claro que isso não vai dar certo, tá óbvio, mas essas pessoas vão estar tão cegas que vão cair nesse engano do diabo. E o que acontecerá, né? O que acontecerá depois desta rebelião? Vamos para o próximo slide para a gente ver aí. Deus mandará fogo do céu que matará todos esses rebeldes. Apocalipse 20, versículo 9, parte B. De Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, fogo caído do céu que vai matar todos esses ímpios, todos esses infiéis. Depois disso, Jesus julgará o diabo e os demônios, provavelmente conosco, a igreja. Isso baseado em 1 Coríntios 6, versículo 3. Vamos ver aqui. Paulo repreendendo os irmãos de Corinto porque um crente estava colocando o outro na justiça. E ele está dizendo, por que vocês não resolvem entre vocês mesmos? Por que vocês passam essa vergonha para a fé cristã, colocando um ou outro na justiça? Aí 1 Coríntios 6, versículo 3 diz, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então Paulo disse, vai chegar um dia que a gente vai julgar os anjos, será que a gente não tem condição em Deus de julgar essas causas? Então ele fala aqui de um dia onde nós vamos julgar os anjos. Que anjos? Claro que os anjos caídos, os demônios. Então dá-se a entender que a igreja, juntamente com Jesus, julgará o diabo e os demônios para determinar os níveis de sofrimento deles por toda a eternidade. E em seguida os lançarão na geena, o lago de fogo. Ou seja, depois desse julgamento, para definir os níveis de castigo do diabo e os demônios, eles serão lançados não mais no abismo, mas no lago de fogo e enxofre. É o que diz Apocalipse, capítulo 20. Vamos voltar aqui para Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Estava em 1 Coríntios 6, voltei agora para Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, essa história de que o diabo vai ficar no inferno, sentado num trono, dando chibatada no povo e dando gargalhada, isso é conversa, isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que ele vai ser atormentado. E se o julgamento das obras define o nível de punição,
então ele e os seus demônios serão os seres que vão sofrer mais de todos, por causa de tantas maldades que eles já fizeram e ainda vão fazer no decorrer da história. Eles vão sofrer bastante, serão terrivelmente atormentados. Então, se o diabo ficasse num trono dando chibatada no povo e fazendo o povo sofrer, ele teria vencido. Mas ele não vai vencer. Ele vai ser derrotado, ele vai ser atormentado. Quem é que vai fazer o diabo e os demônios serem atormentados? Eu acredito que o próprio lugar já vai ser o agente do sofrimento deles. Eles não vão precisar de ninguém promovendo sofrimento. O próprio local, a Geena, o Lago de Fogo, já vai ter os seus compartimentos e lugares de maior sofrimento e de menor sofrimento, e eles vão ser atormentados para sempre, eternamente. O diabo vai perder no final. Por isso, fica firme no Senhor, não desiste, persevera. O maior é o que está em você, meu irmão, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui para o próximo slide. Cristo tratará com os judeus e gentios vivos que permanecerão fiéis a ele durante todo o milênio, transformando os seus corpos mortais em corpos imortais e glorificados. Então, depois que Deus mandar fogo do céu e matar os ímpios, que o diabo e os demônios forem julgados para definição de níveis de punição e lançados no lago de fogo, Jesus Cristo vai transformar os corpos dos crentes fiéis, dentre judeus e gentios que foram fiéis durante todo o milênio. Nesse momento, eles alcançarão o estado de glorificação. Não serão ressuscitados, porque não vão morrer, mas serão transformados e passarão a ter corpos imortais e glorificados. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse versículo aqui, ele se aplica para todos os crentes em todas as eras. A aplicação dele se alcança todos. Mas para quem ele está falando especificamente? Para os judeus e gentios de corpo mortal, que foram fiéis até o fim do milênio, suportaram essa tentação final e não negaram sua fé. Esses alcançarão o corpo glorificado. Para esses não haverá mais sofrimento, porque eles agora vão alcançar o estado de glorificação. Eles ainda vão sofrer, porque vão ver entes queridos deles se unindo a Satanás. Mas a partir da glorificação não vai mais haver choro, não vai haver mais morte, ou seja, o corpo deles não vai estar mais suscetível à morte, vai ser imortal, não haverá clamor, não haverá mais dor. Então, para esse grupo específico é que Apocalipse 21, versículo 4 está dirigido. Claro que nós podemos pegar esse versículo e falar para todos nós, porque isso vai acontecer com a igreja. No arrebatamento, vai acontecer com os 144 mil e as duas testemunhas, provavelmente na metade da tribulação, vai acontecer com os mártires da tribulação e os santos do Velho Testamento no final da tribulação. Então esse texto pode se aplicar a todos os crentes. Agora, dentro da cronologia dos eventos, aqui ele está falando do novo céu e nova terra logo após a destruição da terra, logo após o fim do milênio. Então ele está se referindo, dentro da cronologia dos eventos, ele está se referindo aos judeus e gentios de corpo mortal que vão permanecerem fiéis durante toda a dispensação do milênio. O Senhor irá transformar os seus corpos e os julgará para dar-lhes galardões por sua obediência ao Senhor, feita com a intenção e motivação certas. Mesmo não tendo um versículo que fale isso, mas a gente entende dentro de um contexto bíblico que isso vai acontecer. Porque se o Senhor vai galardoar a igreja, os mártires, os 144 mil, as duas testemunhas, os mártires da tribulação, os santos do Velho Testamento, por que ele não iria galardoar esse grupo também? Claro que sim. Eles vão ser fiéis durante 1000 anos. E essa fidelidade
resultará em galardões para eles desfrutarem na eternidade com Deus. Então, Cristo tratará com os judeus e gentios vivos que permanecerão fiéis a Ele durante todo o milênio, transformando seus corpos mortais em corpos imortais e glorificados, e os julgará para dar-lhes galardões por sua obediência ao Senhor feita com a intenção e motivação certas. Depois disso, Deus destruirá o primeiro céu e o planeta Terra. Então, essa Terra será destruída depois do milênio. Depois que acontecer todos esses desdobramentos, Deus irá destruir esse planeta. O primeiro céu, porque tem a ver com o planeta Terra, né, a atmosfera, e o planeta Terra em si serão destruídos. É o que diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual, ou seja, no dia do Senhor, você já entendeu que é um dia figurado, né? Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, quanto mais consciente a gente entende que essa terra vai ser destruída e que o Senhor vai criar um novo céu e uma nova terra para os seus fiéis, mais santidade a gente manifesta aqui na terra, tá bom? Mais a nossa vida de santidade aumenta. Então, novamente a gente confirma que o estudo das profecias serve para edificar a nossa fé. O estudo das profecias serve para firmar a nossa fé. Amém? Para que a gente aumente a santidade e para que também a gente deseje que vidas sejam salvas, sejam alcançadas para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Também Hebreus capítulo 1, do versículo 10 ao 12, que ele já está citando uma profecia do Velho Testamento. Eu acredito que nos Salmos, ele cita uma passagem dos Salmos, e ele fala da destruição da terra. Hebreus capítulo 1, do versículo 10 ao 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Ele fala os céus aqui, mas está se referindo ao primeiro céu. Como eu falei na matéria céu e inferno. Céus por conta da imensidão. Por ser tão grande, aí ele usa uma palavra com S no final. Mas ele está falando do primeiro céu aqui. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, o céu e a terra, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão o quê? Mudados. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então ele fala da eternidade de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, quando ele fala o céu e a terra fugiram da presença do Senhor e não se achou lugar para eles, é uma figura de linguagem para falar da terra e do céu sendo destruídos. Claro que não é literalmente, a terra não vai fugir literalmente, não faz sentido. Então a gente entende que é uma figura de linguagem se referindo à destruição da terra e do primeiro céu, tá bom? Observação: mesmo com a destruição do primeiro céu e da terra,
todos os salvos sobreviverão, pois neste momento, ou seja, no momento que a terra for destruída, todos os salvos terão corpos glorificados, corpos estes que podem sobreviver, tanto na dimensão espiritual como na dimensão física. Então, quando a terra for destruída, todos os crentes permanecerão vivos, porque serão levados para uma dimensão espiritual. Tudo indica que o céu mesmo, o terceiro céu. O corpo glorificado tem condição de viver tanto nesse ambiente físico como no ambiente espiritual, tá? Tanto numa dimensão física como numa dimensão espiritual. E aí estão os textos que provam isso. Lucas capítulo 24, do versículo 34 ao 39, mostra que o corpo glorificado de Jesus, ele tem carne e ossos, ou seja, é um corpo físico, porém glorioso, espiritual, físico e espiritual ao mesmo tempo. É tanto que em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 3 e o versículo 9, mostram que Jesus, ressuscitado e vivo, subiu ao céu, ao terceiro céu. Marcos 16, 19 diz isso, Efésios capítulo 1, versículo 20 também, Filipenses capítulo 3, do 20 ao 21. Então, o corpo glorificado de Jesus fez com que ele sobrevivesse ao espaço e chegasse ao céu glorioso. Todos os crentes, nesse momento que a terra for destruída, vão estar com esse mesmo tipo de corpo glorioso. E por isso todos serão guardados no ambiente espiritual, enquanto a terra será destruída. Próximo slide. Acontecerá o juízo do grande trono branco, que estudaremos no próximo capítulo. Então, todos esses eventos ocorrerão do fim do milênio até o estabelecimento, né, do juízo do grande trono branco. Várias coisas irão acontecer. Explicamos aqui, mostramos versículos bíblicos. Leia novamente as referências. Se você, dentro da sua organização de tempo, tendo tempo, volta de novo essas explicações da aula, assiste novamente, para que essas informações fiquem arraigadas no seu coração. Vamos para o gráfico para facilitar o nosso entendimento. Então, pessoal, término do milênio, aqui, olha, veja que há uma lacunazinha e um relógiozinho, representando que haverá um tempo, né, do milênio até o juízo final, onde algumas coisas irão acontecer. Então, logo no final do milênio, ocorrerá a rebelião final, que está em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 9. O diabo e os demônios jogados no lago de fogo, a Geena, Apocalipse 20, versículo 10, aqui uma figura ilustrativa do diabo sendo jogado, tá? O anjo, né, que já foi um dia um anjo de luz, mas não é mais. E a destruição do céu e da terra, olha, céu e terra destruídos. 2 de Pedro 3, versículo 10 e Apocalipse 20, versículo 19. Observe essas linhas pontilhadas aqui, olha, bem interessante, ó. Vamos subir e elas definem o quê? O dia do Senhor. Então, o dia do Senhor terminará aqui, olha, na destruição do céu e da terra, certo? Começará no arrebatamento da igreja e passarão 1007 anos e só depois do milênio, na destruição da terra, é que o profético dia do Senhor acabará. E aí, também dentro disso, né, também aqui vai estar a glorificação dos mortais fiéis a Deus do milênio, judeus e gentios, a glorificação deles, os galardões que eles vão receber, para que venha o juízo do grande trono branco, que é o que nós vamos começar a falar agora, tá bom? Capítulo 14. O juízo do grande trono branco. O que será? Será o julgamento de todos os pecadores que viveram na terra, após eles experimentarem a ressurreição da condenação, citada em João, capítulo 5, versículo 29, para determinar como será a sua eternidade na Geena, o lago de fogo. Então, esse julgamento que vai acontecer depois do milênio, depois da destruição da terra,
somente os ímpios participarão, após serem ressuscitados na ressurreição da condenação, ou seja, receberem corpos malditos e eternos. Eles vão passar por esse julgamento para determinar como será a eternidade deles no lago de fogo. Por isso que em Apocalipse 20, versículos 12 e 13, as pessoas que vão participar desse julgamento são chamadas de mortos. Por que são chamados de mortos? Aí ao lado da referência tem a explicação. Nesta passagem, vemos que aqueles que participarão desse julgamento são chamados de mortos, referindo-se à sua condição espiritual, que é mortos espirituais, ou seja, pecadores. Eles já vão ter ressuscitado, então não são mortos físicos, mas ainda são chamados de mortos por causa da sua condição espiritual. Pecador, ou seja, morto espiritual. Então, o juízo do grande trono branco será um julgamento para pecadores. Somente os pecadores serão julgados nesse juízo. Próximo slide. Observação: os únicos pecadores que não serão ressuscitados e julgados neste momento serão o anticristo e o falso profeta, pois eles já estarão com corpos imortais e malditos na geena, como nós vimos em Apocalipse 19, versículo 20 e Apocalipse 20, versículo 10. Ou seja, o anticristo e o falso profeta, eles serão mortos por Jesus quando Jesus vir, no fim da tribulação, serão ressuscitados por Jesus Cristo antes do milênio, julgados para determinar, a sua eternidade no lago de fogo e lançados no lago de fogo antes do milênio. Eles passarão 1000 anos sozinhos lá, o anticristo e o falso profeta, para que só após os 1000 anos os demais pecadores sejam ressuscitados e julgados no juízo do grande trono branco. Quando acontecerá esse julgamento? Depois da destruição do primeiro céu e da terra. Vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E aí ele vai falar aqui do julgamento, eu vou entrar depois, explicar melhor esses versículos depois. Mas veja que ele fala do trono branco surgindo, do céu e da terra fugindo da presença dele, e dos mortos sendo julgados. Ou seja, depois da destruição da terra, do primeiro céu e da terra, é que ocorrerá o julgamento dos ímpios, o juízo do grande trono branco, também chamado de juízo final. Por que juízo do grande trono branco? Porque o texto de Apocalipse fala que Jesus estará sentado em um grande trono branco. Por que juízo final? Porque é o último julgamento da humanidade. Nós vimos que Jesus vai julgar a igreja no arrebatamento para galardão, vai julgar os mártires da tribulação, os santos do Velho Testamento, os 144 mil, as 2 testemunhas. Na terra, Jesus vai julgar quem vai entrar no milênio e quem não vai entrar, que é aquele julgamento que nós vimos em aula anterior. E no fim do milênio, ele fará esse julgamento aí. Antes do juízo final, ele também vai julgar os fiéis a Deus do Velho Testamento, do milênio, os mortais fiéis a Deus do milênio, ele vai julgá-los com galardão. E, por último, será o julgamento dos ímpios. Por isso que é chamado de o juízo final. Onde acontecerá esse julgamento? Na dimensão espiritual, Porque fala do céu e da terra se afastando, da presença do Senhor, e os mortos sendo julgados. Então, o julgamento dos mortos, dos ímpios, será dado numa dimensão espiritual. Pois, assim como o corpo imortal e glorificado dos salvos, o corpo imortal e maldito dos pecadores
terá condições de sobreviver na dimensão espiritual. Então, da mesma forma que o corpo glorificado sobrevive numa dimensão física e numa dimensão espiritual, o corpo maldito e eterno que o ímpio receberá também terá essa capacidade de sobrevivência num ambiente físico e num ambiente espiritual. Então, não terá problema nenhum que esse julgamento aconteça numa dimensão espiritual. Vamos para o próximo slide. Quem é que julgará sentado no grande trono branco? O Senhor Jesus Cristo. Embora o texto de Apocalipse não identifique qual é a pessoa divina, sabemos que é Deus, mas Deus se manifesta em 3 pessoas, né? O único Deus se revela em 3 pessoas. Embora o texto não fale de Apocalipse 20, não fale qual vai ser a pessoa divina que estará sentado no trono, mas baseado em João capítulo 5, versículos 22 e do 27 ao 29, nós percebemos que Jesus será essa pessoa. Porque olha o que diz lá, né? Vamos revisar isso, a gente explicou quando ensinamos sobre o tribunal de Cristo, mas vamos revisar essa parte aqui. João capítulo 5, versículo 22, que diz assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Isso aqui é uma profecia, irmãos. A gente sabe que isso ainda não se cumpriu, porque quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende que Deus continua julgando os povos. Ele é o juiz, Jesus é o nosso advogado. É só você ler o Novo Testamento. Então, essa palavra aqui é uma profecia que ainda não se cumpriu. Mas haverá um dia em que Deus Pai entregará a Jesus todo o juízo. Quando será isso? Vamos para o versículo 27 até o 29 de João, capítulo 5. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então veja que ele abrange aqui um longo período de tempo. No dia do Senhor, no dia profético do Senhor. Então, no período de tempo onde ocorrerá a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, nesse período de tempo, o Filho exercerá o juízo. Portanto, Jesus será o juiz também dos ímpios. Ele será aquele que vai julgar no trono branco, tá bom? E na próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós vamos explicar como será esse julgamento dos ímpios, né, que se dará depois do milênio, depois da destruição desse planeta Terra, ocorrerá numa dimensão espiritual e o Senhor Jesus irá julgar os ímpios apenas. Então vamos ver na próxima aula, se Deus assim nos permitir, como será esse julgamento e vamos também falar sobre a gloriosa eternidade dos salvos. Então não perca, é o fechamento, é o encerramento dessa maravilhosa matéria. Amém? Espero que você tenha sido aí abençoado e abençoada com essa palavra. Não se esqueça, esses ensinamentos têm um intuito, têm um propósito de nos levar a uma maior santidade e querer cada vez mais que vidas sejam salvas e ganhas para o Senhor, tá bom? Então fica na paz e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.